Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Yuri Alberto vai jogar porque o Corinthians recusou a primeira oferta do West Ham da Inglaterra para ele jogar na Premier League. A informação é da Gazeta Esportiva, do meu parceiro Thiago Salazar, que a primeira proposta ela foi de 18 milhões de euros, por 60% dos direitos do jogador. O Corinthians tem 50 apenas dos direitos federativos, né, e econômicos, né, do Yuri Alberto, os outros 50 do Zenit. O Corinthians fez todo aquele esforço, né, de entregar direitos dos seus jogadores, Gustavo Mantuan, Duqueiroz, o goleiro Ivan e o Robert Renan, para poder ficar com esses 50% e assinar com o Yuri Alberto até 2027, deixando os outros 50% com o Zenit. Ah, mas poxa, tantos jogadores assim, só por 50%? Eu sempre repito aqui para vocês, né? Quando ele sai do Inter para o Zenit, ele sai por 25 milhões de euros. Esse era o valor de mercado dele. Não teria como o Corinthians pagar isso do bolso. Então ele cede todos esses atletas para somar mais ou menos os valores dos direitos desses jogadores que correspondam a 12 milhões e meio de euros e aí obter 50% do Yuri. O Zenit ainda tem 50%. A primeira oferta do West Ham é de 18 milhões de euros por 60%, em que 30% de cada Zenit e Corinthians seriam cedidos para o West Ham. Com isso, cada equipe, tanto Corinthians quanto o Zenit, ficaria com 20% para uma futura venda. Seria um negócio até interessante. O Corinthians recusou. Recusou porque entende que o valor total do jogador deve corresponder a 25 milhões de euros e o Corinthians deve ter como sua parte os 12 milhões e meio de euros investidos no jogador. Mais do que isso, o momento ele é muito ruim. Porque a janela está aberta para os ingleses, aliás, só até sexta-feira. Então, se o West Ham, que teve a primeira oferta recusada, quiser insistir, isso vai ser logo. Vai ser de amanhã para quarta-feira, no máximo, para que isso seja resolvido. Resta saber se os caras vão ou vão ficar satisfeitos com a recusa e, tá bom, a gente fez uma proposta, vocês não querem, beleza. E como o Corinthians tem os direitos federativos, é ele que manda na proposta, no clube. O Zenit, por exemplo, não tem nenhuma interferência sobre isso. Opa, tem que vender, eu quero meus 50% aí. Não, é o Corinthians que resolve, porque ele detém os direitos federativos do jogador. É onde o Yuri está jogando. Então é o Corinthians que detém o contrato com ele até 2027, apesar de ter 50% dos seus direitos. Acho que estou tentando explicar de uma forma bem didática aí para vocês entenderem. O Corinthians quer os 12 milhões e meio de euros por 50%, mas entende também, a ideia inicial é não vender exatamente pelo momento. A janela está aberta para eles, mas para a gente comprar não tá. Então o Corinthians, perdendo o Yuri Alberto, perde mais um titular, o segundo artilheiro do time na temporada, em meio a decisões. Então, se o Corinthians vende agora o Yuri, por mais que tenha gente que concorde com isso, que ele não está numa fase legal, você vai contratar quem? Ah, você pega os 12 milhões e meio de euros agora e sai no mercado fazer o quê com a janela fechada? Só pensando no ano que vem. Só que tem agora decisão contra o Estudiantes, avançando, tem uma semifinal de Sul-Americana, precisa melhorar no Brasileiro, não tem como contratar, vai ter que contar com apenas o elenco que tem, alguns moleques e tal, porque é isso, né? É o Felipe Augusto. Quem é que joga na centroavância do Corinthians, além do Felipe e do Yuri? Não tem, né, cara? Vai improvisar o Mosquito ali. Então, assim, o Corinthians se vê também numa situação de que, tá bom, pode ser que a gente venda, mas assim, tem que ser um valor muito bom para que, beleza, vou marcar com as dívidas do clube aqui, vai resolver a situação financeira do clube, eu ainda ali na frente posso investir e vou me virar com o que eu tenho para encerrar o ano. Mas não é o caso, não é o caso. É uma dificuldade muito grande, apesar da dificuldade que o Yuri está sofrendo no time titular. Ele tem só 22 anos, tem um alto valor de mercado, pode se valorizar ainda mais. Então o ideal, pelo menos pensa assim o Corinthians, é permanecer com ele. Esse é o pensamento do Corinthians. O Corinthians, de prima, não quer vender o Yuri Alberto. Mas tem um detalhe. O staff do jogador e o próprio atleta consideraram interessante a ida para a Premier League. Cogitaram inclusive a saída nesse momento, mas entendem que, obviamente, essa decisão é do clube. O clube que vai definir os rumos, se o clube entender que deve vender, que os valores são bons e tudo mais. O staff do jogador, o jogador nesse momento, ele está pensando o seguinte: pô, daqui a pouco, né, a coisa não está vingando aqui, a pressão está muito grande, é a primeira liga do mundo, né? É um clube que, ok, pode não disputar o título, mas sei lá, daqui a pouco faz uma temporada espetacular, disputa a Champions League no ano que vem, vira uma vitrine excelente dentro
da liga mais valiosa do mundo. Então, assim, tem algumas conjecturas, alguns cenários que são interessantes para o atleta e seu staff. Mas de qualquer forma, de nenhuma forma, isso se tornará uma pressão para que o clube tenha que vender. A decisão final é do Corinthians e o Corinthians não quer vender Yuri Alberto. A menos que, até sexta-feira, os caras cheguem e digam assim, me dá, eu quero 30 milhões de euros, 50 milhões de euros, sei lá, e aí eu quero o cara agora. Aí não vai ter muito o que fazer, porque aí vai ter a vontade do atleta, vai ter a necessidade do clube em vender e vai ter a exigência do prazo dele ter que sair até sexta-feira. O fato é, de prima, de cara, ele não vai e ele joga contra o Estudiantes em La Plata nesta terça-feira. O que vocês acham dessa história toda? Tinha que vender de qualquer jeito ou espera para pegar uma quantia melhor? E continua com o Yuri pelo menos até o final do ano? Eu acho que pela idade dele, constantemente nas próximas janelas, ele vai ter o interesse do exterior. Claro que vai depender do que ele faz aqui, né? E ele precisa melhorar a sua fase. Acho que isso todo mundo entende. E o próprio Luxemburgo tem aquela máxima, né? Se o cara tá na fase ruim, ele é centroavante, ele não vai melhorar a sua fase ficando no banco. Ele tem que jogar. Só que aí vem o analista aqui. Mas ele precisa se ajudar. Ele precisa melhorar. É fato que ele não tá entregando. Ele tem que jogar, também acho. Ele tem que ter sequência. Mas uma hora essa fase ruim tem que terminar. O jogador que chegou ano passado é muito diferente desse que está aqui hoje. O que aconteceu? Não sabemos, mas tomara que ele consiga nos mostrar um pouco daquele Yuri que chegou na temporada passada e fez com que o Corinthians fizesse todo esse esforço para ficar com ele aqui. É o que eu espero, é o que eu torço que aconteça, não sei vocês. Comentem aqui. Fiel, na minha opinião, o jogo de hoje vai ser 1-1 Timão. Ou 2-1 Timão, com certeza o Timão vai se classificar aí contra o Estudiantes, Fiel. Lembrando que se o Corinthians não ganhar hoje, não se classificar hoje, provavelmente o Vanderlei Luxemburgo vai ser demitido, né? Se vocês ficaram sabendo aí da última treta que aconteceu com o Bruno Maziotti, o técnico Vanderlei, né, discutiram veementemente isso porque o Bruno ele tá se intrometendo muito até na escalação do treinador. É coisa que não deve acontecer, porque quem treina o Corinthians é o Vanderlei, não o Bruno. Certo? Então, a possível escalação do Corinthians é Cássio no gol, como sempre, Gil, Caetano, Fábio Santos, Bruno Mendes. Novamente ele vai colocar o Fábio Santos, que é um erro, e o Gil, né? Maicon, Renato Augusto e Moscardo, Matias Rojas, Yuri Alberto e Romero. Ok, até aí ok, mas se ele colocar o Romero vai ser sacanagem, fiel. Colocar o Wesley. Se o Wesley não jogar muito bem, aí sim eu coloco o Romero. Agora o Biro não dá, gente. Biro não dá, gente. Fábio Santos não dá, Gil não dá, filho. E você, fiel? Deixe aí seu comentário, o que você acha da escalação. Qual é o seu palpite pro jogo de hoje? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.